Boa noite, pessoal. Estamos aqui de novo para falar um pouquinho com vocês. Eu sou a Thalita, eu sou psicóloga, e essa é a Sandra. Olá, boa noite a todos e a todas. Sou a Sandra Tambaioli de Nadai. Estamos aqui para dar continuidade nas nossas reflexões, a falar sobre o suicídio. No primeiro vídeo falamos sobre a questão da prevenção ao suicídio, da importância do cuidado ao outro e do autocuidado, do acolhimento, e que falar de suicídio é uma maneira de se prevenir, e que em setembro nós colocamos luz, falamos muito mais sobre esse tema, mas que a prevenção se faz todos os dias, ao longo do ano, no nosso cotidiano. Mas hoje nós vamos falar pós-venção. O que é a pós-venção? É o cuidado de quem está passando pelo luto por suicídio. Então, como cuidar? Como a gente vai cuidar dessas pessoas que estão em sofrimento? Mas antes de adentrar ao tema, gostaríamos de fazer um prece para tranquilizar nossos sentimentos e agradecer a Jesus a oportunidade de estarmos aqui falando de um tema complexo, que é o suicídio, mas tão necessário a todos nós, que possamos ser envolvidos por vibrações de amor, paz e serenidade. Então vamos lá. Como ajudar alguém que está passando por luto pelo suicídio? Vamos trazer alguns dados que é importante, para refletirmos sobre a importância do cuidado por quem teve um ente, perdeu um ente pelo suicídio. No Brasil, há mais de 11 mil mortes por ano por suicídio. São a cada 45 minutos, uma pessoa morre por suicídio. A segunda Associação Internacional de Prevenção ao Suicídio, a cada pessoa que morre por suicídio, 135 outras pessoas são afetadas por essa morte. São afetadas emocionalmente, socialmente, financeiramente. Elas passam por momentos de muita dor e elas precisam ser cuidadas, porque fazer essa travessia sozinho é muito difícil. E chamamos isso de pós-venção. Fazem parte da Associação Internacional de Prevenção ao Suicídio, 52 países são membros. Desses, pouquíssimos têm cuidado, têm ações efetivas a respeito desse cuidado às pessoas que passam por essa dor. Estados Unidos, Canadá e alguns países da Europa. O Brasil ainda tem pouquíssimas ações referente a esses cuidados de pós-venção. Inclusive, até o termo pós-venção, ele é muito novo e pouco conhecido. Mas se faz necessário. Se a gente pensar que nós temos mais de 1 milhão de pessoas que sofrem, que passam por essa situação num ano no nosso país. Então, o quanto precisamos estar atentos e precisamos falar disso para que seja uma primeira ação, para que mais ações venham a acontecer. Os enlutados, chamamos de enlutados por suicídio, eles também são chamados de sobreviventes. Por que sobreviventes? Porque eles sobrevivem em meio a muita adversidade, a muita dor. Eles precisam sobreviver a um momento tão difícil. Eles têm a vida totalmente mudada repentinamente, de uma maneira violenta, que acontece isso e muda tudo o que eles tinham de conhecido até então. É uma travessia difícil, que precisa do outro, é preciso pedir ajuda. Mas numa sociedade onde sentir e pedir ajuda é visto como sinal de fraqueza, o quanto isso se faz difícil, o quanto isso não ocorre. Então, muitas vezes o luto se faz de maneira solitária. A Thalita vai continuar falando um pouquinho dessa questão do luto, mas que não é. Antes ela vai falar um pouquinho do luto, que ainda não é o luto por suicídio, porque ele traz algumas características específicas.
O luto, pessoal, é um processo que, na verdade, é saudável, né? É um processo de ressignificação daquela perda, da perda de alguém que é importante para a gente, né? E essas reações, o processo de luto, ele depende de algumas questões. Ele depende, primeiro, da relação que se estabelecia entre mim, né, e a pessoa que faleceu. Depende de como foi essa morte, né? Se foi uma morte por doença, se foi uma morte que já vinha, que a pessoa já não estava bem, e também a questão do suicídio, né? O tipo de morte, como isso se deu. Depende também do momento de vida que aquela pessoa está vivendo, em que momento ele está, em que momento a pessoa que morreu estava, como se dava essa relação, e depende também dessa rede de apoio que a gente conversou um pouco no encontro anterior, depende da nossa fé e depende de como a gente lida com a questão da morte. O processo de luto vai depender de todos esses aspectos. Agora, quando a gente fala do luto pelo suicídio, esse tem algumas características que são muito específicas. Os sobreviventes, que a Sandra citou, né, que são os enlutados, eles enfrentam alguns estigmas e às vezes também tem alguns sentimentos muito específicos. Por exemplo, o sentimento de culpa, de que eu poderia ter feito algo para evitar aquilo, e que eu não sei de fato o que aconteceu. Porque a verdade, né, o que de fato gerou o suicídio é algo que vai embora com a pessoa que se foi. Os parentes, né, os familiares, os amigos, nem sempre vão ter essas respostas. E aí o fato de não ter a resposta, às vezes pode gerar um sentimento de culpa. As pessoas ficam tentando montar esse quebra-cabeça, né? Tentar montar essa história. Mas por quê? O que aconteceu? O que eu podia ter feito? Será que eu tenho responsabilidade? E isso gera um sentimento de culpa bastante complexo. O suicídio, ele é multifatorial, ele não tem uma causa única, né? Então, quando a gente busca uma causa no momento da morte por suicídio, é buscar uma causa única e é reduzir algo que é muito complexo, né? A gente costuma fazer a comparação do copo, né? A situação que aconteceu, às vezes a perda do emprego, a perda de um ente querido, o final de um relacionamento, que desencadeou o ato, na verdade, era a gota d'água que faltava para transbordar um copo que já estava cheio de dores, né? Então, ninguém é responsável pela morte de alguém e ninguém salva ninguém. Tanto é que há relatos de especialistas em suicídio, psiquiatras, psicólogos, que perderam pacientes pelo suicídio, né? São pessoas, os estudos dizem que quem comete muitas vezes já esteve em acompanhamento ou estava em acompanhamento. Então, pertence à pessoa, né? É um ato dela, né? Mas é um sentimento que permeia praticamente 100% das pessoas que têm familiares, amigos, alguém próximo. É como se dissesse, eu poderia ter voltado mais cedo para casa, eu poderia ter feito diferente. É um monte se, deveria, e que vai trazendo culpa. E uma culpa que muitas vezes é aumentada pelo que as pessoas vão dizendo. Mas vocês nunca notaram nada? Foi de repente, como se tivesse que perceber. E o fato de perceber uma tristeza, uma dor, fosse garantir que algo pudesse ser feito. Então, o cuidado que nós temos que ter no que dizer para a pessoa que perdeu um ente querido por suicídio. Inclusive, né, os dados mostram que 1/3 das pessoas que cometeram suicídio estavam em acompanhamento, né? E estavam em acompanhamento até uma semana antes do fato em si. Então, profissionais também perdem seus pacientes, né? O fato de estar em acompanhamento ajuda muito, né? Mas é uma questão da pessoa, né? Nós não conseguimos salvar o outro. A gente pode ajudar, apoiar, acolher, né? Mas esse é um fato importante, até para diminuir esse sentimento de culpa, né? E aí a gente vai talvez sair um pouco da psicologia e entrar dentro da religião, o livre-arbítrio, né? Cada um tem o seu livre-arbítrio, a escolha. Nós não temos
como garantir a vida do outro. Nós podemos apoiar e estar juntos. Que acaba, que é específico também do luto por suicídio, é a questão da vergonha. Às vezes as pessoas têm vergonha de dizer pelo que a pessoa faleceu, né? Ah, mas morreu do quê? E aí fica, né, um clima, às vezes as pessoas têm vergonha de dizer que foi uma situação de suicídio. Então essa também é uma característica específica do luto em relação ao suicídio em si. Os enlutados, né, os sobreviventes, também podem ter mistos de sentimentos. Então, desde a raiva até a solidão, a revolta, o choque, né, aquele sentimento de, meu Deus, será que isso aconteceu mesmo? Então, esse processo é um processo delicado, é um processo lento, é um processo de reconhecimento, de autoconhecimento também, e muitas vezes as pessoas acabam se isolando e passando por esse processo de uma forma mais solitária, o que pode ser um complicador, pode ser um dificultador de todo esse processo. Em geral, a morte por suicídio é violenta e repentina, né, e faz com que as pessoas percam o chão, e aí para se reconstruir demanda muito apoio, né, demanda cuidado. Como é que algumas orientações, né, em relação a isso? É preciso filtrar o que a gente escuta. Essas falas de julgamento, né, de questionamentos e até mesmo de curiosidade, às vezes são muito intensas. Então, o familiar, né, o amigo, a pessoa que perdeu alguém precisa filtrar aquilo que escuta e que perceba apenas aquilo que faz sentido para você e que pode te apoiar de alguma forma. É preciso olhar para si, olhar para esses sentimentos e reconhecer esses sentimentos, inclusive a raiva, a impotência. Os sentimentos são todos permitidos, né? Tem um autor que diz isso. A gente sente tudo isso, todos nós sentimos. A questão é o que a gente vai fazer com esse sentimento, como que a gente vai lidar com ele. Então, reconhecê-los é muito importante. Eu posso sentir raiva sim, né? Eu posso sentir decepção, eu posso me sentir impotente. E aí, reconhecer esse sentimento é o primeiro passo para a gente pensar em como lidar com ele. O que a gente não pode permitir é que esses sentimentos fiquem permanentes ali, né? E que a gente não consiga sair disso, que a gente fique patinando nesses sentimentos. A história pode ter tido um desfecho muito violento, muito triste, mas isso não define quem a pessoa foi, né? Quem a pessoa é pra gente, tudo que ela significou, tudo que nós vivemos juntos. Então, não é porque a morte aconteceu dessa forma que isso define quem era aquele ser. Pelo contrário, né? Nós temos lembranças de tudo que nós vivemos juntos com aquela pessoa, tudo que compartilhamos, a nossa convivência. Então, temos coisas a se lembrar e a se reviver, mesmo que em pensamento e em lembranças. Importante isso que você está trazendo. Essa luta que a gente passa por uma perda tão violenta, né, um momento, mas o fim, essa história teve um fim trágico, mas que essa pessoa ela vai continuar a existir com aquilo que ela nos ensinou e pela história vivida. Tem uma autora que fala da morte, do processo de luto, e ela diz que o que significa a morte, né? A pessoa se tornou invisível e não vai ter um futuro compartilhado, mas aquilo que viveu com ela está vivo em nós. Então, que a importância de falar, a importância de resgatar aquilo que foi vivido com a pessoa, isso é uma maneira de continuar a viver apesar da dor, de uma dor que é muito grande, né? Então, o que nós precisamos? Nós precisamos acolher, falar de pós-venção, falar de cuidado às pessoas que passam pelo luto por suicídio, é falar de acolhimento, de respeitar o sentimento. De novo, nós falamos da prevenção e parece que vai se repetindo, mas é o estar junto diante de um processo tão difícil, que é o luto, que é uma perda dessa forma, né? Ter espaço para o outro perceba que eu estou ali como suporte, sem julgar, sem dizer assim, olha, vai fazer uma caminhada que passa, vamos fazer uma viagem para isso passar.
o quanto precisa viver e passar pelo processo de luta saudável, né? O luto por suicídio ele é muito mais dolorido, segundo a literatura, por conta de todo o estigma, né? E propiciar que a pessoa fale, que as pessoas possam falar sobre a perda, que possa falar sobre a pessoa. O silêncio, ele complica o luto. Existem alguns relatos de pessoas que, uma pessoa que tentou já, uma mulher que tentou suicídio por diversas vezes, quando ela consegue ser acolhida, ela diz que o sofrimento dela começou na infância, por volta de 7, 8 anos, quando ela perdeu o pai dela faleceu, mas o que foi mais sofrido não foi a perda do pai, foi não ter espaço para falar da dor da perda do pai, e que foi aquilo, esse silêncio dentro da família, de não falar o nome da pessoa, não falar da situação, o quanto machuca, o quanto gera sentimento de abandono, não falar da dor daquele que partiu. O outro parece que não pode estar ali. Enquanto é importante resgatar o que foi compartilhado, porque a essência dele vive em nós. Então, esse cuidado empático, quando a pessoa fala, ela consegue se reorganizar, ela consegue se reorganizar psiquicamente, sair desse caos. Neuri Botega é um psiquiatra da Unicamp, especialista em suicídio. Ele traz algo que, quando a pessoa pode falar da dor, ela pode falar do que ela está sentindo, ela passa, ela transforma o que ela sente numa palavra. E quando o pensamento vira palavra, isso pode impedir um ato. Então, olha a importância. Agora é muito difícil poder ouvir o outro falando da dor dele. Mas é esse movimento que nós precisamos fazer para cuidar de quem está sofrendo uma perda tão difícil. O luto, ele é um processo dual, né? Hoje a gente fala que ele é o processo dual, que ele é orientado para a perda e para a vida. O que é isso? O luto, ele oscila muito, né? Em alguns momentos a pessoa vai estar bem, vai estar sorrindo, vai estar conversando. Em outros momentos ela vai estar na cama, sem forças de levantar, sem coragem muitas vezes de tomar um banho, porque a dor vai estar muito grande. E é isso mesmo, é esse processo, ele vai acontecer ao longo do tempo. Qual é o tempo, né, de viver esse luto? É um luto, cada um vai ter o seu tempo. Não tem um tempo determinado. O tempo é aquele de cada um, quando conseguir se resgatar, se reorganizar, apesar da dor. E perceber que é possível continuar a viver, que é possível transformar dor em amor. Mas para isso é preciso desse cuidado que nós estamos chamando aqui de pós-venção, que é olhar e não deixar sozinho quem passa por um momento tão difícil. As pessoas que têm um ente querido morto por suicídio, de repente têm suas casas invadidas naquele momento que ocorre, e depois todo mundo vai embora. E eles passam a viver uma solidão. Ninguém, mas vai falar disso, vai falar disso de novo, vai trazer dor. É exatamente o contrário. É poder falar da dor. Quando a gente fala dor, é possível que ela seja diluída, que ela fique mais leve ou menos pesada, para poder continuar. Thalita, quer colocar mais alguma coisa? Acho que só reforçar nessa importância da gente estar junto. Às vezes a gente fica pensando, né, o que eu vou falar? Às vezes a gente nem procura por aquele que perdeu alguém por meio do suicídio, com medo de não saber o que falar, ou como é que eu vou acolher. E não tem problema, a gente não precisa ter palavras certas, a gente não precisa ter o que falar. A gente precisa estar junto, chorar juntos, se for o caso, né? Mas estar presente, estar ali e falar, olha, eu não vou sair daqui, eu vou ficar do seu lado, né? Vou estar aqui. Pronto, já é suficiente. A gente não precisa ter o que dizer,
mas a gente precisa, de novo, como a gente falou da outra vez, acolher verdadeiramente e estar verdadeiramente do lado do outro. Uma fala da vida anterior que diz que quando acontece, né, porque a morte por suicídio ela é repentina, é uma morte violenta, né, que desestabiliza e o chão se fragmenta. É como se o chão ficasse árido e nada fosse possível a partir dessa dor. E eu gosto bastante da metáfora. A gente citou a Karina Kukunitsa no primeiro vídeo, quando ela usa que o luto por suicídio é extrair flor de pedra. Apesar de um solo árido, apesar de um solo fragmentado, que parece que ali nada mais é possível, com cuidado, com escuta, com acolhimento, é possível se resgatar, é possível resgatar a vida e é possível que sementes possam brotar e continuar a viver apesar daquela dor, dessa cicatriz. Então, que a gente não tenha medo, muitas vezes, de ouvir aquilo que é difícil, do estar junto, de fazer perguntas difíceis, porque um dos medos de quem passa por morte de pessoas queridas por suicídio é: será que outra pessoa da família vai passar por isso? Ou será que eu mesmo vou fazer isso, por mais que eu não queira? Mas isso é algo que as pesquisas mostram. Então, o quanto é preciso falar. Quando não se fala, o silenciar da dor potencializa o sofrimento. Então, que a gente possa ter espaço de escuta e de acolhimento às pessoas. É isso. Queremos agradecer mais uma vez por estarmos aqui falando de um tema que é difícil, mas que é necessário falar sobre o suicídio. Já é uma forma de prevenção, como a gente falou nesses 2 vídeos. Agradecer a parceria da Thalita, o convite dos ceareiros. Você gostaria de falar algo, Thalita? Só agradecer mesmo o convite e a confiança, que eles tiveram em nós para a gente poder falar sobre esse tema. E te agradecer também, Sam. Obrigada. E nos colocamos à disposição. Estamos aqui, se alguém quiser contactar a gente, tem o nosso contato nos Ceareiros. Nos colocamos à disposição para escutar também quem precisar. Se você gostou, se inscreva no canal, dá um link, ativa o sininho para receber novas notificações. Lembrando que ainda estamos em pandemia, a importância de mantermos os cuidados, usar a máscara corretamente, usar o álcool em gel e tomar as vacinas, as 2 doses ou uma dose quando for dose única. Muito obrigada e até mais.